E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Shonen Show, o podcast que já é nível Yonkou. Dessa vez trazendo aqui pra vocês mais uma review semanal de capítulo de One Piece, dessa vez do capítulo 1027, intitulado Um Desastre Inacreditável, título sobre o qual comentaremos mais tarde. Bom, como sempre, eu sou André, um menino precavido, isso mesmo, aquele da foto do pinguim, e antes de mais nada, de começarmos a falar desse capítulo que, olha, foi incrível, gostaria que meus companheiros, minha tripulação de bordo aqui, se apresentassem pra vocês também. Então, pessoal, pode se apresentar. Pessoal? Pessoal, pode se apresentar. Pera, eu tô sozinho aqui? É isso mesmo. Eu estou sozinho aqui. Por uma inconveniência do destino, acabou calhando que a Babi está ocupada, Brancatio está viajando, então acabou que, dessa vez, olha só que legal, eu tenho a review de capítulo de One Piece totalmente pra mim. Então vamos ver como funciona isso. Parece que dessa vez vocês vão ter que se contentar comigo mesmo, mas há quem diria que estamos melhor assim. Bom, então vamos começar esse capítulo de One Piece nesse episódio atípico, que eu tô muito animado pra falar sobre, porque esse capítulo foi dos bons. Então, capítulo 1027, um desastre inacreditável, e logo de cara já dá pra dizer que esse é um daqueles títulos que o Oda tem feito ultimamente que tem um duplo sentido bem grande, que nem aquele que foi do cara de um, focinho do outro. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos falar do nosso pedido de capa, né? Mais uma vez, sem uma minissérie de capas. Queremos saber, Oda, o que está acontecendo com o mundo. Às vezes isso é parte, né? Às vezes isso é parte de um ano da gente estar isolado e não ter notícias do resto do mundo. Às vezes é temático, a gente não tá tendo uma minissérie de capa. Bom, de qualquer forma, a minissérie de capa. Perdão, o pedido de capa dessa vez, como diz aqui, é Roger foge após rabiscar no rosto de um leão. Pedido feito por Tomokia. E é exatamente isso, a gente vê aqui o Roger rindo pra caramba, fugindo de um leão todo rabiscado, que ele rabiscou provavelmente quando estava dormindo, com ali ao fundo o Shanks e o Buggy em cima de uma árvore. Eh, Será que era por isso que o Roger estava rindo na última ilha? Talvez, provavelmente não. Mas de qualquer forma, são sempre legais essas capas que a gente tem com o Roger, né? Porque no início de One Piece, ele era uma figura muito endeusada, então ver ele assim, hoje, mesmo que numa história, num pedido de capa, ainda mais depois de tudo que a gente aprendeu dele, ajuda a gente a criar uma visão atualizada dele, a pegar um pouco da personalidade dele como realmente é. E totalmente algo que o Luffy faria, né, isso com o leão aí todo rabiscado. Bom, mas então vamos ao capítulo, né. O capítulo abre da onde a gente parou da última vez, que a gente tinha acompanhado o Nekomamushi finalmente, abatendo o Perospero Matador de Minks junto com o Inuarashi, que tinha acabado com o Jack, e a gente corta aí, tá o Nekomamushi, eh, logo atrás do corpo desacordado do Perospero, F no chat pra ele, claro, falando com a Carrot, com a Wanda, que pra tomarem cuidado com o céu, porque a lua acabou de aparecer novamente, e ele não sabe por quê. Nós, como leitores, sabemos que foi por causa do confronto entre o Kaido e o Luffy, e pra elas tomarem cuidado com o céu, porque, como Minks, elas não querem entrar na forma Sulong, acidentalmente. Bom, e é estranho, né, porque começar assim com o Nekomamushi, por mais que tenha parado nisso no último capítulo, porque ele realmente não é o foco desse capítulo, nem os Minks, mas eu imagino que o foco, como algumas pessoas já têm dito, esteja na lua. Ele esteja fazendo esse comentário para levar a atenção do leitor
a Lua e eu vou entrar nisso mais tarde, né, mas basicamente tem o King com toda aquela ligação com a Lua, com Lunária, que ele vai aparecer mais pra frente do capítulo, então talvez seja pra isso que a atenção foi chamada pra ir. Bom, cortamos para o topo da caveira, né, onde acabaram de chegar o Luffy e o Momo se encontraram com o Kaido, e temos a Yamato observando o confronto entre o Luffy e o Kaido, aquele que abriu os céus e que os golpes nem se encostam por causa do Haki do Rei. E, de acordo como diz a Yamato, é igualzinho estava escrito no diário do Oden, que foi quando ele anotou sobre o conflito entre o Roger e o Barba Branca, que o confronto entre esses 2 personagens superpoderosos foi tão forte que partiram os céus. E a gente tem uma visão pra dentro do domo que os golpes estão reverberando, que pedras estão caindo do domo, parece que tá tudo desmoronando, e que os soldados do Kaido estão se perguntando o que tá acontecendo lá em cima. E a gente vê um pouco do encarar aí entre o Kaido e o Luffy, né. A Yamato também fala um pouco sobre como ela realmente foi ingênua de pensar que poderia tancar o Kaido, né, como é, foi mesmo, porque se tem uma coisa que a gente tem tido provas consistentes nos últimos capítulos, é da resiliência e força do Kaido, né, então ela mostra umas feridas abertas na testa dela, como ela tá sangrando, e o Luffy chama ela e fala pra que ela ajude o Kaido. O Kaido não, perdão, não ajude o Kaido, Yamato. Ele pede pra que ela ajude o Momo, porque a ilha tá se aproximando, tal, e o Momo tá meio que encabido do papel de afastar a ilha. Ele fala pra ele dar uma mão àquela cobra chorona, né, se referindo ao Momo. O Momo fica puto, mas o Luffy fala que ele ainda não tem essa moral toda pra reclamar com o Luffy. Bom, dessa vez a Yamato monta no Momo e eles estão indo em direção aí à ilha, né, o Momo ainda com medo de altura, porque o Momo tá indo tentar segurar a ilha e impedir ela de chegar na capital. Mas como o Kaidão não perdoa nem esquece, né, ele sai correndo atrás dos dois, voando com a clava dele, para o desespero da Yamato e principalmente do Momo, mas, a Yamato consegue defender com a clava dela, e um pouquinho antes disso, a gente tem até mesmo o Momo pedindo força, mentalizando a imagem do Kinemon, e pedindo força pra ele e pra Kiko. E isso levanta um ponto muito interessante, né, que, da última vez que o Kinemon foi visto, ele levantou a pergunta, né, "Kinemon morreu? Tá vivo? Não sabemos, porque ele tá gravemente ferido e eu mesmo suspeito que ele vai morrer". E então eu me pergunto muito como o Momo vai reagir a isso, né. E vamos esperar. Bom, a Yamato defende o ataque do Kaido, e antes que o Kaido possa fazer qualquer coisa, o Luffy ele consegue segurar ele com as pernas, ele enrola elas com os poderes dele em volta do pescoço do Kaido, o que é muito engraçado, né, porque é uma o Luffy várias vezes ele aparece com essa maneira muito, eh, como eu posso dizer? Não digo cartunesca, mas talvez infantil, brincalhona de lutar com o adversário, que às vezes até parece que não é muito condizente com o nível do adversário, né. O Kaido é o adversário com os parâmetros, né, com o nível mais alto que o Luffy já encontrou até agora e ele tá segurando ele dessa forma, né. Tem, por exemplo, mas a mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando ele em Alabasta tentou engolir o Wapol. Não, o Wapol não, pensei em engolir. Mas quando ele tentou engolir o Crocodile, que ele usou o golpe dele, Gomu Gomu no Baku eu acho, que ele tentou engolir ele. E a Yamato diz pra ele, assim que ele agarra o Kaido, ela diz pra ele, "Ah, entendi, Luffy, você quer lutar contra o Kaido sozinho, né?" E ele simplesmente sorri e diz: "Isso aí". E esse sorriso dele é um quadro muito bacana, e eu imagino que foi com esse sorriso em mente
que o Oda desenhou a capa do volume 100 do mangá. Porque talvez não tenha sido por causa disso, mas é muito parecido, é o mesmo sorriso que ele dá na capa do volume 100. Bom, e a gente não realmente vê muito dos pormenores, né, dos golpes, das táticas da que o Luffy vai empregar aí contra o Kaido, nessa fase da luta que ele vai estar no mano a mano com ele, e realmente me deixa muito curioso, né, imagino que a todo mundo também. Porque o Luffy já tomou o quê? Só em Onigashima aí, acho que ele já tomou uns 2 paus pro Kaido? Por aí, o Luffy uma surra pelo menos pro Kaido ele já tomou, que ele foi jogado pra fora do domo, caiu no mar, tal. E então, a gente tem essa noção de que ele é novo em imbuir o Haki do Rei nos golpes, e então eu imagino que ele vai ter que empregar uma nova tática aí, né, pra lidar com o Kaido, que ainda tá, né, pô, o Kaido tá na mesma aí, tá na mesma força há capítulos e capítulos e capítulos, com o Yamato, com o Law, com o Kid, com o Zoro, com todo mundo, ele tá na mesma força, pelo menos é o que aparenta, né. Então quero ver como o Luffy vai abordar essa situação agora. Bom, de qualquer forma, o Momo vem caindo do céu com a Yamato nas costas, desesperado, né, ele pensando que esse será o fim, né, porque ele é traumatizado, ele tem medo de altura. Só que a Yamato ajuda ele, né, ela usa o conhecimento que ela já tem de dragões, né, ajuda em certas horas ser filha do Kaido, e diz pra ele tentar se segurar no céu, e ele fica confuso e ele explica que na realidade, dragões não voam, eles apenas correm sobre o céu, porque eles são capazes de invocar nuvens pra se segurar e usar de apoio para os pés. O que é muito interessante, né. Eu não sei se isso tem algum fundo histórico, talvez na mitologia de dragões, mas a gente tem aqui o painel dele fechando as garras e manifestando uma nuvem na qual ele se segura, que não deixa de nos mostrar o poder que tem uma Zoan mítica, né. Eh, a Yamato as chama de nuvens flamejantes, né, ela diz que são chamadas dessa forma, e o Momo finalmente estamos nessa luta desde Punk Hazard, mas ele finalmente entende como se voa, né, nessa forma de dragão. Bom, e aí a gente tem uma coisa muito interessante, que é a ilha, começa a desmoronar, pedras caindo da ilha de Onigashima, que supostamente não deveria acontecer, né, porque estava sendo sustentada pelas nuvens do Kaido. Então, o que aconteceu? Será que é só umas pedrinhas que estão soltando? Bom, a Yamato ela tá nesse timinho aí com o Momo, né, ele voa e ela vai rebatendo as pedras que vão na direção dele, e aí a gente tem um panorama e descobre o que realmente tá acontecendo, que é e é algo bem desesperador. Aliás, é algo tanto quanto positivo quanto negativo, porque as nuvens do Kaido estão perdendo força. As nuvens que estão sustentando a ilha, né. E eles entram na explicação aí do por que isso é bom? Porque isso quer dizer que o Kaido tá perdendo forças. Ele já tá capítulos e capítulos e capítulos nessa luta aí, e aparentemente para o leitor, ele tá mostrando a tenacidade de um Yonkou e porque eles recebem esse título, né, porque ele aparenta estar só na briga, na briga, na briga, e não tá sofrendo nenhuma consequência, sabe. Tá aguentando igual, mas a gente tem por meio disso uma confirmação factual de que sim, ele pouco a pouco está se enfraquecendo. Mas isso só diz ainda mais sobre a resiliência do Kaido, né, que além dele tá lutando contra todas essas potências, essas supernovas, ele ainda tá mantendo a ilha flutuando. E pensa nisso, é uma ilha enorme com coisas nela, com pessoas lutando, que tecnicamente se ele quisesse ele soltava ele e matava todo mundo, né. Bom,
E a gente tem um painel muito bonito, que a gente vê a ilha toda, assim, por baixo, com as pedras desmoronando. E eu tenho notado que com o Momo no formato de dragão, o Oda tem gostado muito de desenhar a forma dele inteira, assim, vista de longe. E é legal, ainda mais comparado à ilha, a gente tem uma visão muito bem, uma escala do tamanho dele, porque agora ele tá colossal mesmo. E então o Momo fica desesperado, sabendo que a ilha vai que que as nuvens estão perdendo força, porque é aí que entra a parte negativa, né, que uma vez que as nuvens perdem força, a ilha, bom, a ilha cai, né. E como diz a própria Yamato, essa ilha é o lugar que ela mais já viu munição e pólvora na vida dela. E se pô, se isso cair, mesmo que não caia ali no centrinho da capital, só de cair do lado já vai dar uma explosão enorme, vai ser que nem uma bomba nuclear. Só que uma bomba nuclear do tamanho de uma ilha inteira, que vai varrer o lugar, que detonaria a capital e provavelmente mataria a grande maioria das pessoas na ilha, né. O que até pode vai ser considerado talvez uma tática que o Kaido poderia utilizar, né, se tudo der ruim. Bom, o Momo ele tenta parar a ilha, com força bruta mesmo, ele dá uma cabeçada na pedra, mas a Yamato fala que não vai funcionar e que ele vai ter que tentar invocar as nuvens flamejantes do Kaido pra tentar segurar a ilha, dessa vez ele mesmo, impedir que caia na capital e ainda até empurrar a ilha de volta, né, ali para o oceano, se possível. Mas vamos ver o que vai acontecer. Às vezes a Onigashima simplesmente vai cair e ficar fincada ali na capital com tudo, né, ou ser colocada devagarinho pelo Momo. Ele diz que pergunta se a Yamato tá de brincadeira, porque ele acabou de aprender a fazer isso, e ele mesmo diz que não sabe se os poderes são exatamente iguais aos do Kaido, né. Isso é uma coisa que a gente ainda tá descobrindo, porque mesmo no próprio design ele não é idêntico, apesar de parecido. Então quem sabe ele possa não ter até umas técnicas, umas habilidades diferentes da do Kaido. E e aí a gente tem, uma fala do Momo, de que isso é um desastre inacreditável, o que nos remete ao título do capítulo do desastre, né, que então fica aparentando que o título estava se referindo a isso. Mas vamos falar de entrar no duplo sentido mais tarde. Bom, continuando. Ele entra até em desespero, ele depois de saber que se o Kaido perder todas as forças da ilha vai cair, e ele diz que eles têm que ir lá, eh e avisar o Luffy disso pra ele parar de lutar com o Kaido, mas a gente sabe que isso não é muito viável, né. E a Yamato dá um bonk na cabeça do Momo com a clava dela. E ela fala que a gente não pode colocar mais esse peso nas costas do Luffy, porque ele já tá ali lutando sozinho contra o Kaido, a gente tem até um corte ali pra eles lutando bem em breve, e que eles têm que resolver isso sozinhos. E então eles ficam por aí, a gente deixa nesse momento do capítulo de acompanhar eles, mas é muito interessante, agora a gente tem vários times, né, várias equipes por Onigashima, e agora a gente tem a equipe Momo e Yamato. Primeiramente, sobre o Momo, é muito legal ele tá tendo isso, ele tá tendo todo esse destaque, essa participação nesse arco, e eu tenho certeza que ele aprendendo a usar essas nuvens, a empurrar a ilha, vai contribuir muito com o crescimento dele como personagem, no amadurecimento dele, que tem sido um tema muito grande, né, em Onigashima, o amadurecimento do Momo, que até então foi meio que um crianção. E como eles não querem aumentar o fardo do Luffy, eles vão ter que resolver isso sozinho, né. Ele vai ter que dominar os poderes dele. Ao mesmo tempo, é muito legal ter a Yamato, nessa parte crucial. É muito legal ter uma personagem feminina, com mais força física, numa posição tão importante nesse arco, né. E levam até 2 linhas divergentes. Tem muita gente que pensa que a Yamato vai acabar ficando
e ajudando a governar o ano junto com o Momo, e gente achando que a Yamato vai ir pra tripulação do Luffy. Eu mesmo acho isso. Mas o pessoal tá bem dividido e eu mesmo não diria que não tem muito como saber. Então, cortamos pra parte do capítulo que e olha que até agora estava bom, mas que pra mim é o ápice. A gente corta pro palco principal dentro do domo, onde aparentemente o King tá descontrolado. Ele tá não tá nem mais soltando as reticências rotineiras dele, né. E ele tá sério, ele tá atacando pra todos os lados, e a gente vê ele na forma híbrida, eu nunca sei falar essa palavra, me perdoem. Mas de qualquer forma, na forma híbrida de pterodátilo dele, que eu vou te falar, é muito legal, é até meio assustadora. Ele parece um morcego gigante, porque os braços dele se tornaram asas e a gente não vê ele por baixo da roupa, então a impressão que dá é que só os braços se transformaram. E são braços muito longos, sabe, não tem penas, não é uma ave, é um réptil. Então, as pontas são pontiagudas e entra naquele uncanny valley, que é um braço longo demais para o corpo dele, ainda mais e da maneira como dobra. E que ele tá usando os próprios braços, pelo que parece, pra soltar rajadas cortantes, estilo Rankiaku, que estão indo na direção do Zoro, mas até mesmo na direção dos próprios subordinados. E a gente já vai entender o porquê. Mas antes disso, a gente vê uma dessas acertando o Zoro, uma dessas rajadas. Ele se defende, mas sai voando pra longe, atravessa uma parede e, pra isso, pra minha surpresa, na direção do Frank. A gente corta pro Frank que vê o Zoro voando na direção dele e assim, é um pouco desesperador, né, você tem ali o Zoro, que é basicamente o segundo mais forte da tripulação, voando na sua direção, o que que você faz numa hora dessa? Mas o Frank, graças a Deus, manteve calma, ele catou ali o Zoro como se fosse uma bola de beisebol super vitaminada, o que foi um momento muito legal de se ver entre os dois, eu gostei muito dessa interação. E ele pega o Zoro assim, segura ele, né, o Frank é muito maior que o Zoro, tá segurando com uma mão só e pergunta: "E aí Zoro, que isso, você tá bem?" E o Zoro fala ofegante que, meu, esse não é surpresa, mas esse cara, esse King, é forte. E o Frank até oferece ajuda que, sinceramente, Zoro, você poderia ter aceito estilo Sanji aí, sem problema nenhum, viu? Toda ajuda é bem-vinda. E o Frank não parece que tá muito ocupado aí não, sabe? Mas o Zoro fala que não precisa da ajuda do Frank, depois do Frank oferecer, num painel muito legal, com uma composição muito bem feita, na minha opinião, em que a gente tem o Frank muito maior que o Zoro no fundo, cobrindo, oferecendo ajuda, e o Zoro agachado, mais próximo do leitor, se recuperando. Muito bonita a composição desse painel, eu gostei muito. E legal ver os Chapéus de Palha se ajudando assim, né, acho legal ter essa conexão de um voando na direção do outro, afinal todos estão dentro do domo, né, na mansão, sabe-se lá por onde. Cortamos então para o King, discutindo com o Queen, o Queen falando pra ele parar de atacar indiscriminadamente, o que é um pouco hipócrita da parte do Queen falar, né, porque isso era meio o que ele estava fazendo quando a gente estava tendo todo o rodeio lá do vírus do Oni. E, bom, então a gente descobre o porquê o King está tão bravo e que a gente vê os subordinados ali do Kaido conversando, que é porque o Zoro rachou a máscara do King. E possivelmente tá revelando um pouco do rosto dele que ninguém nunca viu. E isso, claro, é algo muito relevante pra gente, né, ainda mais agora que a gente sabe um pouco mais do King, sabemos que ele faz parte de uma raça desconhecida, até agora por nós, que era de uma raça de um povo que era o povo de Lunária, que tem a ver com a lua, que novamente volta pro começo do capítulo ali, pro Nekomamushi falando da lua, e nos deixa muito curiosos, né, e até volta pro título, porque o desastre seria a ilha cair e quebrar tudo, explodir tudo,
mas o desastre também pode ser o King, perder a roupa, se descontrolar, ou até mesmo porque, eh, os os o Jack, o Queen e o King são as calamidades, né, os desastres do Kaido. O King é o incêndio, então essa parte de desastre poderia estar se referindo a ele. Bom, a gente vê ele se aproximando do Zoro, assim, com uma cara de mal, né, ou melhor, uma máscara de mal, e o Zoro reconhece a força dele, pede para o Frank correr, e ele confronta o King de cara, assim, e eu vi muita gente falando: "Nossa, o Zoro foi burro de tentar tancar esse ataque", mas não é que ele foi burro, é que não tinha outra opção, era ou tentar revidar ou tomar. E acho que a gente sabe qual é a melhor opção daí, né. Bom, a gente tem o King na forma de pterodátilo dele voando na direção do Zoro pra dar uma daquelas rajadas, um golpe com a asa dele, usando o golpe Tankyudon. E o Zoro usando o Ultoragari, né, que é o Ultra Caçada ao Tigre, e a gente tem uma cena de impacto muito legal entre eles. E que vale até a pena lembrar daquilo que o King estava falando, né, que ele acha uma bobeira usar de formas tradicionais de combate, né, por exemplo, do Código do Samurai num duelo de verdade, em confronto com o Zoro. E falando um pouco mais sobre essa luta, eu diria que essa é a primeira batalha real que tá gastando o Zoro desde o time skip. Sem contar a do Kaido, aquela do Kaido, claro, mas é que aquela não era uma luta do Zoro mesmo. Mas assim, depois do time skip, o Zoro lutou com eh, aquele polvo samurai da Ilha dos Homens Peixes, que ele acabou em um instante. Em Punk Hazard ele lutou com a Monet, que foi um nada pra ele. Em Dressrosa ele lutou com o Pika, que não foi difícil, foi simplesmente chato. Ele não foi pra Whole Cake. Em Zou, também não teve nenhum desafio ali. E então o máximo que a gente poderia dizer é que ele teve um pouco mais dificuldade no embate dele contra o Killer. E tudo isso diz muito sobre como o Zorão é da massa, né, todos sabem que aqui no Shonen Show nós cultuamos o Zorão da massa. Mas é bom ver, pô, saudade, sabe, de ver ele ralando aí numa luta contra um oponente difícil, porque ele tá enfrentando pra valer. E bacana finalmente ter esse desafio pra ele, né, no novo mundo. E bom, nesse embate que eles dão entre os ataques, o King leva a maior e ele atira o Zoro pra longe, o Zoro vai, atravessa uma parede, só que ele consegue rasgar um pouco da máscara do King, na parte perto da testa, assim, para o lado esquerdo. E óbvio que isso só deixa o King mais puto, né. O Zoro, a gente vê que ele sai voando depois desse ataque, ele quebra a parede de Onigashima e saem voando vários destroços com ele, né. Meu, no final desse arco, anotem minhas palavras, a caveira de Onigashima vai estar um farelo só. Porque isso já tá sendo destruído demais e essa coisa não vai conseguir sustentar, ainda mais considerando que essa ilha vai cair de alguma forma, vai para o chão. E a gente vê o Zoro voando pra fora da caveira e o King não parando na forma de pterodátilo dele, e o que ele faz, ele dá mais uma porrada no Zoro e joga ele ainda mais pra longe, à la barco da Big Mom, né, tentando matar ele, não com um golpe final, não decapitando ele, mas sim simplesmente jogando ele, perdão, pra fora da caveira e fazendo ele cair no precipício, no mar, no chão, porque uma queda dessas mata qualquer um e que, sinceramente, parabéns, King, isso foi uma jogada muito inteligente, você está aproveitando cada cada vantagem que a sua fruta lhe oferece, né. Mas antes de continuar, eu acho muito interessante comentar sobre o seguinte, que é, quando logo após o Zoro ter atravessado a caveira,
E quando o King ia atacar ele, que ele estava vindo pra dar esse golpe que ia jogar ele mais pra longe da caveira ainda, o Zoro vira para o King e fala: "O quê?". E assim, muitos poderiam simplesmente, interpretar isso como o Zoro sendo surpreendido pelo novo ataque do King, que ele não esperava que jogaria ele mais pra longe ainda. Mas, enfim, o que eu entendi da situação foi que, de alguma forma e por algum motivo, o Zoro se surpreendeu ao ver esse teco da cara do King. Eu já tinha apresentado a teoria de que por baixo do corpo o King fosse todo queimado, todo destruído, talvez a ver com o poder dele ou alguma tortura dos dragões celestiais, já que a raça dele foi aniquilada ou alguma coisa assim, né. Mas ao que aparenta, tem alguma tatuagem, não se sabe direito o que que é isso, uma marca no rosto do King real. E isso e pelo que eu entendi, isso surpreendeu o Zoro. Agora, se surpreendeu o Zoro, é porque o Zoro de alguma forma sabe o que é isso, né. Então aí reza a dúvida, se o Zoro sabe, da onde ele sabe? Talvez da infância dele com o pessoal de Wano aí, talvez? Talvez seja alguma coisa famosa? Ou talvez, né, eu ouvi até gente falando, talvez seja uma tatuagem que tenha alguma coisa a ver com a tatuagem que o Dragon tem, não faço a menor ideia. Mas ele tem essa tatuagem, parece até umas folhinhas, assim, não sei o que é. E o Zoro sai voando. eh, o Zoro, ele e aí que tá, pra escapar, o Zoro ele dá um golpe pra baixo, que de alguma forma, não vamos questionar, propulsiona ele pra cima, e ele sai voando e consegue se salvar. Ele diz para o King que o que ele fez agora foi imperdoável e que ele deveria pelo menos usar uma espada quando fosse tentar matar o Zoro, né, que é parte do código de honra dele. E o King diz que o mesmo vale para o Zoro, que o que ele fez foi imperdoável. E a gente vê um pouco mais dali do rosto do King, a gente vê o cabelo dele por baixo, né, supostamente loiro, assim como o Queen e o Jack, mas uma pele um pouco mais escura, seja naturalmente, por queimaduras. O mangá é em preto e branco, não tem como saber. E com o questionamento de o que tem por trás da máscara, nós encerramos esse capítulo, um capítulo muito bacana e que levantou umas questões muito interessantes, né. Eu curti o capítulo. A minha maior dúvida até o momento é como o Zoro é capaz de reconhecer e se surpreender com a marca no rosto do King, se é que é isso que aconteceu. E basicamente isso, foi um capítulo bem simples. Vamos ainda ter capítulo semana que vem, com a graça de Deus, se bem que, sinceramente, ultimamente as coisas andam tão ocupadas que, me perdoe, o que eu vou dizer é um sacrilégio. Às vezes eu fico até aliviado quando tem uma semaninha de folga. Mas o pessoal parece que gostou bastante desse capítulo, né. Eu mesmo sou um deles. E uma coisa que é bem legal comentar é que aparentemente haverá uma reedição dos volumes de One Piece pela Panini. Só que, dessa vez, numa edição em que são colocados 3 volumes em um. Então, num único volume, terão o conteúdo do volume um, 2 e 3 de One Piece. Vamos ver se vai ser muito mais caro, né. Bom, nos resta esperar. Eh, espero que tenha dado pra satisfazer aí a fome de One Piece, com um apresentador só dessa vez. Eu sei que foi uma experiência nova pra mim, eu tô com a garganta seca, sem fôlego, mas muito feliz de ter tido esse podcast só pra me expressar, embora com muita saudade da Babi e do Brancatio. Por não poder interagir com eles, trocar ideia, eu gosto muito de ouvir a ideia deles. Então, se você sente saudade deles aí, assim como eu, por favor, deixe nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa aí um like, fala aí o que você achou do capítulo nos comentários e passa para os amigos aí, compartilha o Shonen Show para os amigos, porque a gente tá tentando crescer e uma vez que a gente chegar a
100 inscritos, a gente tem uns projetos que a gente tá com vontade de começar, mas que dependem bastante da interação com o público. Agradeço novamente aí por assistirem até aqui, quem assistiu, e um grande abraço a todos. Vejo vocês na semana que vem. André, o menino precavido, vazando. Até mais, galerinha.